Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Devocional hoje, dia 4. Devocional dia 4. Eu estava achando que a gente já estava indo lá pro dia 5. Antes da gente começar a oração, queria pedir para todos vocês, encarecidamente, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum dia do devocional, tá bom? Se a gente perder algum dia, talvez a gente não consiga chegar até o fim da Bíblia, até o último dia do ano, tá bom? Então não se esqueça, curte, compartilha o vídeo e o texto que a gente vai ler aqui tá aí embaixo na descrição, não precisa sair do vídeo, vocês podem acompanhar o que a gente está falando e ir lendo a descrição, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos mais uma oportunidade de estar lendo a sua palavra, mais uma oportunidade, Pai, de estar ouvindo a sua voz através do texto falando conosco. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para que a gente venha cada vez mais entender o que o Senhor quer dizer com a gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. O texto hoje, Mateus 4, a tentação de Jesus. Ixi, deixa eu adivinhar, a continuação de ontem. Isso. Então, lembrando que vocês têm que ler o capítulo inteiro, né? O capítulo 4 inteiro, e a gente vai só resumir aqui. Eu vou ler a tentação de Jesus do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele prestes culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus e 100% homem. E nesse momento, nesse exato momento, ele foi 100% homem, ele estava sendo 100% homem. Por quê? O próprio tema já diz a tentação de Jesus. E o texto ele começa dizendo isso. Então Jesus foi levado pelo Espírito. No texto, a palavra Espírito é com E maiúsculo. Então esse Espírito é o Espírito de Deus. Então ele foi levado ao deserto pelo Espírito, vírgula, para ser tentado pelo diabo. Então isso foi permissão de Deus. O próprio Deus permitiu que ele fosse tentado pelo diabo. Então tem horas que Deus ele vai permitir que o diabo te tente para provar o seu caráter. Isso foi uma permissão de Deus na vida de Jesus como homem, para provar, para ser um exemplo para nós. E Jesus ele nos provou que é possível resistir ao diabo. Como que ele nos provou isso? Ele nos provou como? Jejuando o tempo todo. No decorrer dos evangelhos a gente vai ver que Jesus ele sempre orava, ele se separava para orar, para estar tendo o momento dele com Deus, sendo que ele era o próprio Deus, ele era o próprio Filho de Deus, mas ele sempre estava se separando para orar. Por quê? Porque ele também era 100% homem, né? Posso fazer uma pergunta? E a tentação ela vinha quando Jesus ele estava num momento de lazer, de tranquilidade? Não. As tentações elas vêm nos momentos das necessidades. Como o texto diz aqui, Jesus ele teve fome. No 3, o tentador se aproximou dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque Jesus ele estava jejuando por 40 dias. Então ele teve fome. Ele sentiu na carne, ele estava tendo necessidades, ele teve fome.
Foi na hora da necessidade. Foi na hora da necessidade. Ele foi tentado na carne. E Jesus respondeu como? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra nos sustenta. Aqui está a resposta. A palavra nos sustenta, certo? E o diabo continuou tentando Deus, porque a tentação, ela sempre vai aumentar o nível, ela sempre vai vir mais forte. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo ele vai querer que você duvide dos feitos de Deus. Quando Deus ele estiver em silêncio, e você mostrará aonde vai estar o seu coração. Se é no ego ou se são nas riquezas deste mundo. E Jesus ele responde: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus ele provou aqui que nesse momento, em todos os momentos, ele, como que diz a frase que eu tinha dito para você? Não sei, tô emocionado agora. Ele não teve por usurpação ser Deus. Isso. Ele Então, não teve a vontade. Ele não teve a vontade. Aqui, ele mostrou aqui que riquezas não eram importantes para ele. E aí o diabo continuou. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu próprio esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Em todo o momento, Jesus ele responde dentro da palavra. Jesus ele é a própria palavra, e a palavra ela nos alimenta, ela nos mostra. Jesus ele responde dentro da palavra, provando o seu caráter e que o único que poderia ser adorado é Deus, né? E após ele passar por toda a tentação, os anjos o serviram. Quando você passa pela tentação, quando você resiste ao diabo, o banquete ele vai ser servido. Ele vai ser servido. Então assim, fica firme, porque de Deus ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo, nada é em vão. E quando você resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E Deus é contigo. Amém? Deus ele está vendo tudo, nada é em vão, continua firme. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar acho que não, mas é bem forte essa parte aí do final, que os anjos vão e sustentam ele, né? Porque aí ele não cede à prova e a melhor comida vem do céu. Isso. Porque se os anjos serviram ele, né? Então provavelmente se ele estava comendo um pão da padaria ali, se o diabo ofereceu um pão da padaria de esquina, provavelmente ele recebeu um pão do Masterchef, né? Do criador do trigo, do original. Então o melhor banquete vai ser servido. O melhor banquete vai ser servido em cima da palavra. Isso. Exatamente. Temos que continuar firme, né? Sim. Porque o banquete vai ser servido. O diabo ele mostra, ele oferece várias coisas, mas ele dá e toma de volta, né? Sim. Deus não. O processo de Deus ele é demorado porque ele quer nos ensinar. Mas quando ele dá, é eterno, né? É eterno, a promessa de Deus. E as coisas de Deus são eternas, são verdadeiras. Duradoura, né? São duradouras e verdadeiras. É isso. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este devocional. Senhor, nos ajuda, Senhor, a resistir ao diabo. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos nossos devocionais, Senhor, a continuar firme. Nos guia, Senhor, e nos sustenta. Em nome de Jesus, ser conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar, hein, para que as outras pessoas sejam alcançadas por essa leitura bíblica, por esse devocional diário. Amém? Tchau, até amanhã. Tchau.